Quem aqui é médium e tem dificuldade de se relacionar? Quem vai se relacionar, fazer amizade ou ter um relacionamento amoroso, acaba puxando aquelas energias todas que estão com a pessoa para você? Quem é que começa a puxar, forma pensamento dos outros para vocês? Então hoje, bem-vindos quem está chegando nessa live, a gente vai fazer mais uma live de cirurgias comentadas, onde eu vou contar um caso de cirurgia espiritual que eu atendi de uma moça que era médium e ela estava com muita dificuldade para se relacionar e ela estava com muita confusão mental, tá? E quando a gente foi ver o campo dela, não era obsessor, não era contrato kármico, era alguma coisa de ancestralidade que a gente chama de transgeracional, tá? Tô até com o caso dela aqui escrito para contar para vocês. Uma questão transgeracional é que a gente vem puxando lá de trás, de tataravó, bisavó, avó, mãe e pega pra gente, tá? E a gente puxa esse padrão e vai repetir algo, uma questão que na verdade não é nossa. É lá de trás, de alguém lá de trás na nossa família. Então, o caso dela foi bem interessante porque ela chegou aqui, né, para se consultar comigo, para fazer cirurgia espiritual, e ela já começou falando assim: olha, eu sou médium, esponjinha, eu absorvo a energia de todo mundo e eu não tô conseguindo me relacionar mais com ninguém, nem com amizade, porque eu saio, vou pra balada, vou pra bar, vou sair com os amigos e eu começo, a puxar os pensamentos, as emoções, as energias das pessoas. E aí eu volto para casa com enjoo, eu volto tonta, eu volto cheia de obsessor dos outros, eu começo a puxar tudo que é dos outros. Eu tô com a minha mediunidade descontrolada. E aí a gente foi fazer a consulta, né, para investigar no campo dela o que tinha, o que poderia ser isso, se tinha um obsessorzão, um mago negativo, o que era que estava no campo dela. E para nossa surpresa, o campo dela tinha sim um monte de coisas de terceiros, mas dela mesmo não tinha contrato kármico, não tinha maldição, não tinha magia, não tinha obsessor. E era alguma coisa de ancestralidade. Como a gente não tinha muitas informações para fazer uma constelação de fato com os bonequinhos, né? A gente entrou em cirurgia para solucionar, mas a equipe já tinha me avisado de antemão que a solução ia vir por constelação familiar. Então a gente entrou no campo dela, começamos a cirurgia. Assim que eu entrei na cirurgia com ela, a primeira coisa que eu vi é que o campo mental dela estava puxando, atraindo todas as energias, as formas de pensamento, os miasmas, tudo dos outros para ela. Que nem um imã, parecia um imã no campo mental dela, e era ela mesma que estava fazendo isso. Ela não estava sofrendo ataque, isso não era... Acabava sendo uma forma de mediunidade descontrolada, mas na verdade era uma coisa dela. E aí a gente começou a investigar mais profundo na cirurgia por que o campo mental dela estava assim igual um imã, atraindo tudo dos outros para o campo dela, puxando tudo que não era dela para dentro do campo dela. A primeira coisa que foi mostrado na cirurgia foi a relação dela com a mãe. Lembrando que a mãe é a nossa primeira relação. E geralmente quando a gente tem alguma dificuldade de relacionamento com a mãe, a gente também vai ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas ao longo da nossa vida. E ali, o que foi mostrado no campo, foi mostrado a minha paciente ainda no período gestacional, ou seja, dentro da barriga da mãe dela estava gestando ela, e ela absorvendo muita coisa do campo da mãe. Preocupações, energias, formas de pensamento, ansiedade, angústia. Aquela mãe tinha ficado muito ansiosa, com muito medo durante a gravidez, e ela, aquele bebezinho lá dentro, indefeso, puxando, absorvendo tudo aquilo que estava vindo ali do campo da mãe, indefesa, sem conseguir barrar todas aquelas energias que ela estava entrando em contato muito cedo, né?
Então, a primeira coisa que a gente fez na cirurgia foi separar o campo dela lá atrás. A gente voltou, trabalho com comando temporal, a gente volta lá atrás e começamos, num comando de apometria, a separar o campo dela do campo dessa mãe, para fazer uma blindagem para esse neném que estava ali, para que ela não absorvesse tanta coisa ali, aquelas angústias da mãe. E aí fomos tratando aquele campinho daquele neném, né? E a gente achou que a solução ia estar aí, só que ainda não. Quando a gente terminou de tratar, descarregamos aquele neném, colocamos um campo de blindagem protetora, tratamos o emocional dela como neném dentro da barriga da mãe, veio uma outra cena na cirurgia espiritual, que foi mostrada a mãe dela dentro da barriga da avó, ou seja, a avó também, olha o padrão, a avó também tinha ficado muito angustiada, preocupada, ansiosa, sentindo medo pelo neném, medo de não conseguir criar aquela filha que estava lá, medo de um monte de coisa, muitas inseguranças ali naquele gestar da avó e a mãe dela também absorvendo tudo aquilo, né, do campo da mãe, da própria mãe dela, da avó, né? E aí também foi feito o mesmo trabalho, né, com a mãe e a avó, né? Separamos os campos, blindamos o campo, tratamos daquele neném, né? Da consciência dele, do espírito dele, daquele momento da mãe. A mãe dela ainda é viva hoje, então foi permitido fazer esse trabalho de descarrego, tratar o emocional da mãe. E quando nós terminamos de fazer esse trabalho, a mesma coisa da bisavó com a avó. Aí a gente conseguiu achar a origem, da onde que estava vindo, né? E o campo foi mostrando etapa por etapa, e a cada etapa que ele mostrava, a gente ia trabalhando e a gente ia solucionando uma parte. E à medida que que a gente ia limpando o campo, tratando cada uma das mulheres da família, o campo da minha paciente também ia sendo descarregado, porque ela, como parte da ancestralidade, estava carregando tudo aquilo, essas questões de mãe, de avó, de bisavó, tudo no campo dela. Então percebam que a cirurgia, né, foi sendo feita ali, né, e tudo isso estava impactando diretamente o campo da minha paciente. Na origem, a gente descobriu o seguinte: a bisavó dela tinha sido mãe engravidado muito nova. E isso era muito comum antigamente. As mulheres casavam mesmo muito jovens, engravidavam pela primeira vez com 16, 17 anos. Até hoje a gente tem isso, mas antigamente era mais comum ainda, né? E essa mãe, ela sentiu muito medo, muita insegurança nesse gestar. Era uma criança. Então, todas aquelas inseguranças dela passaram para o neném, que era a avó da minha paciente, né? Então, percebam, a origem geralmente é um campo mais suave. As preocupações daquela bisavó, daquela ancestral da minha paciente, eram mais suaves. E à medida que foi passando de geração para geração, o campo foi se densificando cada vez mais, até chegar num caso que era como estava a minha paciente hoje. Ela não conseguia se relacionar porque ela estava, né, naquele modo de ela ainda estava como o bebê dela, absorvendo tudo sem defesas, absorvendo tudo que vinha de fora, sem ter esses limites, essas proteções que a gente geralmente tem como adulto. A gente seleciona, isso aqui para mim não, isso aqui para mim sim, isso aqui pode entrar, isso aqui não pode entrar. Quando foi solucionado na origem, a gente viu realmente a melhora no campo da paciente, lá durante a cirurgia, porque foi solucionado na origem essa questão que era transgeracional. Estava vindo ali, ó, daquele par bisavó com avó. E solucionando na origem, todas as outras passaram a se despolarizar, né? Aquele padrão começou a se dissolver no campo. E aí a minha paciente voltou bem melhor. Eu expliquei para ela que, na verdade, não era uma questão propriamente dita de mediunidade descontrolada. Ela é médium sim, e ela tem que se tratar. E ela tem que saber
cuidar do campo dela para não absorver as energias que vinham de fora. Agora, aquela questão tão exagerada estava vindo um pouco além da mediunidade. Não era a mediunidade que estava ditando aquilo. Era o campo dela que estava fazendo puxar e absorver e atrair tudo que era de fora para dentro dela. Espero que vocês tenham gostado muito desse caso de cirurgias comentadas. Se vocês tiveram dúvidas ou se tem algum comentário para fazer sobre esse caso, coloca aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo vai ficar salvo no meu perfil. E a gente se vê de novo na próxima live de cirurgias comentadas. Obrigada a todo mundo.